Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Vamos ler agora a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, versículo 23. Diz assim: ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha para mim agora. O que Jesus falou? Tudo é possível ao que crê. Jesus disse algumas coisas são possíveis ao que crê, ou ele disse tudo? Ele disse tudo. Tudo que o seu coração deseja, se estiver pautado na vontade de Deus, então vai ser possível para você. Tudo que está no seu coração, que vai ser favorável a ti, aos seus semelhantes, e vai glorificar a Deus, vai acontecer. Isso aí é garantido. Como é que eu garanto isso? Porque Jesus falou isso. E a palavra de Jesus é uma palavra de autoridade. Até as pessoas daquela época diziam: quem é este que fala com autoridade? Você também precisa falar com autoridade. Hoje você vai aprender os 3 tipos de orações. Repita comigo: existe 3 tipos de orações. E hoje você vai aprender, e eu peço a Deus que você memorize, guarde o que você vai hoje ouvir. Embora eu estou gravando e vai estar depois na internet para quem quiser ouvir a hora que quiser, mas nem sempre você está com a internet ligada, mas você tem que estar com a palavra sempre no seu coração. Diga glória a Deus. E hoje tu vai aprender os 3 tipos de orações. A primeira oração que existe é a oração a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Essa é a primeira oração. A oração a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a oração à Trindade Santa, é uma oração que envolve adoração, reconhecimento, envolve humildade, porque é só para Deus essa oração, só para Ele. É uma oração que não envolve nada nosso, é só para a glória dele. É para louvar Ele, para engrandecer Ele, é só para dar honras e glórias a Ele. É a primeira oração. Quem está compreendendo? A primeira oração é somente para quem? Para Deus. Existem pessoas que misturam tudo. Hoje tu não vai mais misturar, não. Hoje tu vai separar cada oração no seu devido lugar. Eu estou falando pausadamente para você fixar isso. A primeira oração, o primeiro tipo de oração é só para quem? Para o soberano, só para Ele, para o soberano Deus. É só para Ele e mais ninguém. É para louvar Ele, engrandecer, exaltar, glorificar, agradecer, buscar. É só para Ele, não envolve mais nada. É a primeira oração. Quem percebeu essa primeira parte? A segunda oração envolve Deus também, porém vai envolver pessoas. É orar pela família, é orar pelo pastor, é orar pelo seu trabalho, é orar pelas coisas que você tem. Essa segunda oração já não tem adoração, porque você não vai adorar pessoas, você vai adorar Deus somente. A glória é só para Ele. Deus não divide glória dele com ninguém. Por isso que eu até digo para a igreja ter cuidado para não dizer fulano é um grande homem de Deus, um grande. Aquela mulher é uma grande mulher. Grande é só Deus que é grande. O resto é verme, somos vermes aqui na terra. Grande só há um, é Deus. Mas tu pode falar, olha, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Aí você pode falar isso. Agora grande não, grande é só Deus. Quem percebe o pastor agora? Eu estou errado ou estou certo, igreja? Aí é um grande jogador. Que grande jogador? O quê? Uma pessoa que anda atrás de um pedaço de borracha, de uma bola, isso é ser grande?
Grande é um médico que faz uma cirurgia no cérebro de alguém e a pessoa fica boa. Isso que é grande. Diga glória a Deus. Em termos científicos, ele é maior do que uma bola, do que quem joga uma bola. Não é menosprezando o esporte, não. Mas vamos separar as coisas. Então, grande é só Deus. Aquele profissional é um grande profissional? Não, ele é um bom profissional. Grande é só o meu Deus. Um grande cozinheiro, não é nada grande cozinheiro, é um excelente cozinheiro, mas grande é só Deus. O grande marido, a grande mulher, não, é um bom marido, é um excelente marido, mas grande é só Deus. Quem percebeu, pastor, agora? Grande é só quem? Tu é grande também, não é? Deus é que é grande. E você é uma filha de Deus, e é um filho de Deus. Então, recapitulando, a primeira oração é para quem? Só para Deus, igreja. Não é para misturar, ó Deus, eu te adoro, mas eu quero aquilo, eu quero aí, está aí, pronto, estragou tudo, já estragou. Imagina Deus ouvindo essa oração. Ele fala, começou tão bem, agora já desviou-se. Deus fica triste? Quem percebe, pastor? É verdade ou não é? Quem está percebendo? A primeira oração é só para Deus. Não é para pedir nada para ninguém, nem para ti, é só para Ele, é só glórias a Ele. A segunda oração, aí já é para ti, para o parente, para o patrão, enfim, já envolve pessoas, já envolve coisas suas, coisas no tribunal para resolver, coisas particulares, aí já envolve coisas suas para serem resolvidas, a sua saúde, sua vida, sua família, aí envolve a segunda oração. Pastor, e a terceira oração? Essa aí, pouca gente sabe. Por isso que muita gente, fracassa. Mas quando tu aprender o que eu vou lhe passar agora, tu nunca mais vai fracassar. Vai ter momentos difíceis, mas não vai ter mais fracasso. Quem percebe o pastor? Vai ter guerra, mas fracassar não. Está amarrado em nome de Jesus. Deus não nos chamou para fracassar, chamou a gente para vencer. E se alguma coisa der mal, é para a gente aprender, é uma experiência. Fracasso não, diga fracasso nunca mais. Então eu vou voltar agora, primeira oração é para quem? Para Deus. Isso aí você já aprendeu logo, né? Tanto é que Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, primeiro é só para Ele. Repare Jesus, quando foi multiplicar o pão e o peixe, Ele levantou o cesto e falou assim, graças te dou, ó Pai, por me haveres ouvido. Graças te dou. A oração que Jesus fez foi para quem? Foi para Deus. Porque Ele falou o quê? Graças te dou. Aprenda com Jesus, é só ler a Bíblia. Quer aprender com Jesus? Leia a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia os 4 evangelhos, que tu vai entender quem é Jesus. Mas tem que ler mesmo. Então a primeira oração que ele fez, graças te dou, ó Pai. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele também falou, graças te dou, ó Pai. Tudo ele dava graças a quem? Porque Jesus sabia desse segredo das 3 orações. A primeira oração para Deus, a segunda oração para as pessoas. Aí você está curioso, né? Eu dei uma volta mesmo grande para tu ficar na curiosidade. Pastor, e a terceira? Eu quero aprender. A terceira, essa aí é forte, viu? A terceira oração nem é para Deus, nem é para as pessoas. E agora? Você deve estar assim, peraí, não é para Deus, nem para as pessoas, é para quem então? A terceira oração é para quem? A primeira é para Deus, a segunda é para as pessoas. E a terceira é para quem, pastor? A terceira oração é contra o diabo, é direto para ele. Sai da minha vida, eu não te aceito, você está repreendido, vai-te embora, o fogo de Deus te queima, você está proibido de entrar na minha vida. Essa terceira oração é contra o mal, direto contra ele. Quem percebeu agora o pastor? Por isso muita gente às vezes fracassa, porque não usa a fé na terceira oração, que é contra o desgraçado
que gosta de infernizar a vida dos outros, você tem que repreender ele. Você tem que repreender ele, não é ter medo dele não. É ele que tem que ter medo de nós, porque maior é o que está em nós. Diga glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Quem está percebendo, pastor? Primeira oração é para Deus. Segunda oração, pessoas. E a terceira, contra o maldito, contra o sujeito que não tem acesso à minha nem à sua vida. Ele está proibido, terminantemente proibido. E mesmo proibido, ele insiste. Já pensou nisso? Mesmo proibido, mesmo ele sabendo que não pode conosco, ele ataca. Ataca na mente, porque se atacar na cabeça, domina o corpo inteiro. Dominou a cabeça, esquece, já foi. Pegou a cabeça, acabou. Olha o peixe, o anzol fica na boca, que faz parte da cabeça. Pegou, fisgou a isca, acabou com aquele peixe, já era. Já vai virar um cozido, um frito, vai virar alguma coisa. Já foi para aí, já vai para o tacho. Quem percebe o pastor? E o diabo quer isso. Ele quer jogar o anzol dele para levar a gente para o tacho dele. Diga, está repreendido. E tua terceira oração é contra ele. E tu aprende isso aonde? Na palavra. Vamos ler Marcos capítulo 9, versículo 17. Marcos 9, 17. Diz assim: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos para o expulsarem, e eles não puderam. Então olha para mim, está aí a prova aí. O pai que foi até Jesus levando um problema, uma situação, um problema familiar. Esse pai amava o filho, mas não ficava feliz em ver o filho passando mal. Observe que esse pai, ele estava tão desesperado, que ele trouxe o filho passando mal, trouxe o filho até Jesus. E ele falou assim, mestre. Para ele ter chamado Jesus de mestre, é porque esse pai já frequentava a igreja de Jesus, ou seja, as pregações de Jesus. Esse pai já sabia do poder da fé. Esse pai com certeza era amigo dos discípulos, porque ele falou: olha, o meu filho foi atendido pelos discípulos, mas mesmo assim, Jesus, o problema continua. Ele continua doente. O mal, quando o apanha, olha o que o pai falou: quando esse espírito pega meu filho, primeira coisa que faz é jogar ele no chão, jogar por terra. Quando o diabo quer pegar alguém, a primeira coisa que o desgraçado faz é jogar ela mesmo no chão, sujar o nome dela, a reputação, colocar ela mesmo como uma pessoa desvalida. É a função do desgraçado, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Depois que cai no chão o menino, o pai diz, depois ele espuma, começa a espumar pela boca, ou seja, fica tipo atormentado. E é isso que o mal quer fazer. Ele quer atormentar as pessoas. Ele quer colocar na mente das pessoas que elas não são capazes, que elas não vão conseguir. Por favor, meu irmão, minha irmã, você é capaz e vai conseguir. Diga glória a Deus. Mas o mal, ele quer botar na tua cabeça que tu não vai conseguir, que não vai dar certo, mas vai dar certo. Repita comigo: vai dar certo, em nome de Jesus. Depois que espuma pela boca, o pai falou que ele rilha os dentes, fica tipo assim, quem percebe? Rangendo os dentes. É nervos, é ódio, é raiva. O diabo quer ver você nervoso. O diabo quer que tu vá para o teu trabalho nervoso.
nervosa, para não ter rendimento. Você que já foi para o trabalho uma vez nervosa, com algum problema pessoal, pode confirmar o que eu estou lhe dizendo. Aquele dia foi horrível. Você até trabalhou, mas foi horrível, foi péssimo. Você foi com peso que o maldito colocou em você. Você foi com raiva. Você foi porque você tem compromisso para honrar. Mas tu foi chateado. O dia foi horrível. Você não via a hora de acabar o expediente para ir logo para casa. Você foi nervoso, rangendo os dentes. Não rangendo literalmente, mas foi chateado. E as coisas não fluem. Qualquer um de nós aqui, estando nervosos, não dá certo. Não dá. O clima fica pesado. O ambiente em casa fica pesado. É verdade, não é? Quem concorda com o pastor? É discussão, é confusão. É isso que o mal quer. O mal não quer que você tenha a leveza do Espírito Santo. O mal quer que você tenha o peso do demônio. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Olha que revelação Deus me deu agora. Há pessoas que têm a leveza do Espírito Santo e há pessoas que têm o peso do demônio. Aí fora tem um monte de gente assim. Ela está pesada, porque a carga é pesada, a energia é ruim. E esse filho estava assim. Olha o que Jesus falou, versículo 19. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traga ele aqui. Então olha para mim, Jesus já estava revoltado. Jesus até falou: ó geração incrédula, povo sem fé. Jesus estava chateado, porque não havia naquela época um desejo de ver o bem de alguém. Só Jesus levava o bem para as pessoas, e era odiado por isso. Teve uma certa feita que tentaram apedrejar Jesus, porque ele pregou na sinagoga que ele veio para salvar as pessoas, que ele veio cumprir a promessa do profeta Isaías. Quiseram apedrejar ele. Falar a verdade é bom, mas se prepare para duas coisas: uns irão te admirar e outros irão te odiar. Se prepare. Falar a verdade tem um preço. Uns vão te admirar: poxa, essa pessoa é verdadeira. Outros vão até parar de falar contigo, por você ser uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira. Mas o conselho que eu lhe dou, sabe qual é? Continue assim, autêntico, verdadeiro. Você só tem a ganhar. Quem sair da tua vida é que vai perder uma boa pessoa que é tu. Quem percebe o pastor? É verdade ou não é? Saiu de ti, amém, vai embora, vai para bem longe. E você é uma pessoa de Deus. Aí Jesus falou aqui, o versículo 20: trouxeram-no. Quando ele viu Jesus, presta atenção, quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Está vendo o poder de Jesus? O pai trouxe o filho, assim que o menino olhou para a luz de Jesus, o demônio manifestou, na hora. A luz foi forte. A Bíblia fala que ele caiu na hora por terra, mas olha a diferença. No início, o menino caía e era dominado pelo mal. Agora ele caiu porque o poder de Deus foi maior que o mal. Olha a diferença aí. Outrora, a força do mal derrubava o menino, mas agora o poder de Deus derrubou o mal que estava dominando o menino. Olha a diferença aí. Olha como as coisas mudaram. Antigamente o menino era pisado, derrubado, humilhado. Quando encontrou Jesus, quem foi pisado, derrubado e humilhado foi o próprio mal. Diga glória a Deus. Quando você tem Jesus, quem cai por terra é o mal, e você fica de pé para dar glórias a Deus. Continuando aqui, o 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu:
desde a infância. Olha só, igreja. Está vendo? Desde criança. Imagina o sofrimento daquele pai. Desde bebê, desde criancinha. Imagina o pai na rua, na feira, numa feira, e de repente, pumba, caia no chão espumando. Aí o pai pegava no colo e ia para casa. Aí o pai ia para um casamento, pumba, o menino caía de novo, tinha que voltar para casa. O pai ia tratar algum assunto em algum lugar, pumba, caía de novo. Esse menino, pelo que eu vejo aí, já não tinha a mãe dele, porque eu só vejo aí o pai. Não está falando aqui da mãe dele. Então já não tinha mãe, era só o pai que cuidava daquele filho. Até um bom pai, porque desde a infância, desse jeito, é um bom pai. Quem concorda com o pastor? Cuidou do menino. Mas chegou o dia da vitória, igreja. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Existem os dias do sofrimento, mas o dia da vitória sempre vai chegar. E esse dia chegou para aquele pai. Ele chorou, gemeu, sofreu em ver a situação do filho. Ele passou muitas limitações, mas chegou o dia do ponto final. Diga glória a Deus. Chegou o dia do ponto final daquela situação. E hoje também é o dia do ponto final nesse problema que você está passando. É o ponto final, tem que acabar em nome de Jesus. Tem que parar esse problema de vez. Diga glória a Deus. Aí para concluir, versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Está vendo, igreja? O mal entrava no menino e fazia com que o menino fosse para a água para se afogar, ou se lançasse em alguma fogueira para se queimar. Isso é espiritual. De vez em quando você vê nas notícias, lembra de um ator, que agora esqueci o nome do ator, que ele deixou a mensagem para a família, foi para a praia, entrou na água e se afogou. Foi isso aqui, ó. É espiritual. Mas a televisão disse que é psicológico. Olha, foi um problema psicológico e não sei o que, ele tomava remédio. Não é psicológico, é diabólico mesmo. É verdade que não é? Não é psicológico, é diabológico. É diabológico o problema. Entrou na água, pimba, afogou-se. Um outro foi comprar gasolina, tomou o banho de gasolina, acendeu fósforo, queimou-se. É isso aí, ó. Só que os jornalistas não leem Bíblia. Os jornalistas, a maioria só quer fofoquice. Tem coisa que é verdade, mas tem muita coisa que é fantuchada para dar notícia. Quem percebe o pastor? Então eu estou falando a você algo real que existe, mas infelizmente a televisão bloqueia a palavra de Deus. Eles não querem. Ainda bem que tem internet para pregar e colocar na internet. Para já eles não bloqueiam, mas vamos pregando a palavra. Mas aqui é uma escola. Sabia que a igreja é uma escola? Só não dá diploma, porque o diploma é a nossa salvação. Diga glória a Deus. Mas é uma escola. Você aprende muita coisa na igreja que não aprende na faculdade, que não aprende na escola. Quem percebe o pastor? Tem coisas que eu falo para ti, não é Deus que dá para falar, porque eu vou ser honesto, eu não tenho capacidade minha para pregar como eu prego. É mesmo o Espírito Santo que capacita, porque não é fácil pregar direto assim. É mesmo o Espírito Santo para capacitar. E Ele está aqui conosco. E você está aprendendo algo para abençoar a tua vida. Para concluir, o versículo 23, ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha para mim, esse pai foi verdadeiro. Ele não se fez passar que era um homem cheio de fé. Ele foi verdadeiro ao Senhor. Ele até chorou. Lembra da canção que eu coloquei? Na última lágrima, que encontrou Jesus. Está aí a última lágrima aí. Essa canção foi inspirada nessa história verídica. Na última lágrima, o homem chorou e falou: Senhor, eu creio, mas
me ajude na minha falta de fé. O homem estava desanimado já. Mas olha o que Jesus falou para ele. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Diga glória a Deus. Olha para mim, quem lembra da terceira oração? Quem lembra que eu falei? A primeira oração é para quem? E a segunda é para quem? E a terceira? É contra o mal. Está aí o exemplo aí. Tudo que eu falar para ti é da Bíblia, irmão. Eu não fujo da Bíblia, é da Bíblia. Aqui não tem história para boi dormir. Aqui em Portugal fala esse ditado: contar história para boi dormir. Então, aqui não tem isso não. É Bíblia. É a santa palavra de Deus. Observe que Jesus agora não falou para Deus, nem falou para ninguém. Falou contra quem? Contra o diabo. Vou ler de novo para tu entender. O versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu: esse tipo de demônio só pode sair com jejum e oração. Olha aí, olha outro ensinamento. Há problemas na vida que só serão resolvidos quando jejuar e orar. Mas você hoje aprendeu 3 tipos de orações que dá certo. A primeira é só para Deus, não envolve ninguém, é só para o Senhor. A segunda é para tudo que você quiser. A terceira é contra o mal, direto contra ele, e ele tem que sair. Você viu aí, ó? Jesus falou: eu te ordeno, sai dele. E a Bíblia diz que ele saiu. Tem que sair, claro, tem que obedecer. É uma ordem. Jesus falou: eu te ordeno. Igreja, olha para mim. Quando alguém fala eu te ordeno, é porque essa pessoa está acima de tudo. É o nível máximo. E nós servimos a um Senhor que Ele nos ensina a dizer eu te ordeno. Ou seja, estamos acima do mal. Então assuma a sua fé, creia que Deus é contigo, tome posse da promessa de Deus e se prepare, porque muitas vitórias virão sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Quem entendeu essa palavra de coração, fique de pé, por favor, em nome de Jesus.